todos os experts, todos os profissionais que eu já trabalhei, todos os times que eu já trabalhei, todas as empresas que eu já trabalhei, todos os diretores que eu já trabalhei, eu só queria dizer muito obrigado. Porque enquanto eu fui empregado, eu fui um excelente empregado. Enquanto eu fui empregado, eu aprendi muito no CNPJ das pessoas. Enquanto eu fui empregado, eu honrei cada centavo investido em mim. Fala, YouTube, tudo certo? Bom, eu tô voltando aqui, cara, pra terminar o assunto daquele primeiro vídeo, porque é um papo de fracassado, né? Parece assim que eu tô desgostoso da vida, triste, em depressão, que eu vou me jogar da ponte hoje, sim, mas é justamente ao contrário. Eu quis mostrar que eu me neguei a empreender todos esses anos, porque eu tava numa zona de segurança, e que essa zona de segurança começou a limitar demais, assim, a minha capacidade e a subutilizar a minha inteligência por causa de um fator que eu vou falar nesse vídeo agora. Vou contar pra vocês o que é essa decisão de empreender ou aonde essa decisão de empreender tá me levando. Mas antes eu vou buscar um café, vou dar uma lavada nessa cara, porque eu literalmente acabei de acordar. E depois eu já volto aqui pra trocar essa ideia com ela. Cara, eu acho muito interessante essa galera que tem aquele estilo de vídeo aesthetic, assim, de manhã. Mostra fazendo café, cortando as frutas, preparando doce. Eu acho muito legal, mas eu ainda não consigo ser esse cara. Bom, uma das primeiras coisas que eu preciso falar sobre a continuação daquele vídeo é o seguinte: se tu não é empregado, tu tem que ser patrão. Não adianta você querer ditar as regras num jogo que não é seu. E se quando você chegou, o jogo já existia, o sistema já existia, bater de frente com ele não é a solução. E aí você pergunta, pô, por que se já existe o jogo, já existem umas regras, por que eu não posso ditar a minha regra? Porque o jogo não é só seu. Simples assim. Lembra que eu falei sobre caber em certos lugares e não caber em certos lugares? As minhas mudanças de vidas é porque eu não cabia mais dentro de uma caixa. E como diria o Capitão Nascimento, o sistema ele não foi feito para te jogar para cima. Ele foi feito para te manter ali enquanto você é útil. Enquanto você pensa que é sócio de uma empresa porque você tem uma porcentagem. Enquanto você pensa que está empreendendo no CNPJ dos outros, quando você na verdade você está como é que eu falo isso de uma forma legal? Eu vou tomar um café. O que provavelmente muita gente não vai entender sobre esse primeiro vídeo é que ele não é uma reclamação à maneira como o mercado trata ou não trata os profissionais de marketing. Eu não sou do tipo de cara que ia chegar, começar um vídeo e dizer, nossa, olha como o mundo é difícil. Cara, o mundo é difícil mesmo para quem não tem CNPJ no próprio nome, para quem não empreende. A vida é uma vida de puro sofrimento e causa. Eu não sei quem foi que te enganou com essa ideia de que você poderia empreender no CNPJ dos outros e ter algum tipo de liberdade, mas é o seguinte, meu amigo, se na hora da distribuição de lucros não chega um Pix gordão na tua conta, tu não é nada. Se teu nome não tá no contrato societário da empresa, tu não é nada. Se alguém te iludiu com algum tipo de contrato de veste, tu não tem nada. Se você tá dentro de uma caixa que não te serve, constrói a sua. Se tu não quer ser empregado, se tu não aguenta mais ser empregado, irmão, tu tem que ser patrão. No final do dia, brother, o mundo é binário. Existe céu e inferno. Bom, ruim, aprovado ou reprovado. Ou tu fez ou tu não fez. Se tu não é patrão, tu vai ter que ser empregado de alguém pro resto da vida. Tem lugar pra todo mundo no mundo. Esse foi o meu até poucos dias atrás. Se você tá numa caixa que não te cabe, como a caixa do empregado ou um prestador de serviço, constrói a sua, mano. Com tampa, sem tampa, pinta de preto, de rosa, de azul, bota um vidro elétrico, sei lá, cara, o negócio é teu, a caixa é tua, ninguém vai poder mais ditar aquilo que você deve fazer. Você só precisa mostrar o quanto você é bom e o quanto aquilo que você faz traz resultado, sabe? Porque empresas nascem? Empresas nascem porque existe uma essência dentro de alguém para fazer aquilo. Toda empresa só existe porque existe alguém que teve uma visão de algo, que enxergou uma demanda que não tinha oferta, uma dor que não tinha solução, uma possibilidade que não tinha mecanismo. Por isso que negócios existem. Ninguém decide empreender simplesmente porque quer criar uma marca, uma empresa, um negócio, porque ele ama ser CNPJ, pagar imposto pra caraca, correr o risco de sofrer ações trabalhistas e tudo mais. Assim, não, cara, o negócio tem a sua essência no seu criador. E essa é a melhor visão que eu posso te dar. Eu comecei a olhar para o lado e eu vi que a essência do meu negócio não tava exatamente nos produtos, mas estava na minha visão das coisas. Porque no final das contas, as pessoas nunca me contrataram pela minha melhor habilidade em copy. O meu diferencial sempre foi a minha visão de traduzir a complexidade de experts de negócios, pessoas, produtos, mecanismos em algo fácil de ser entendido. E é por isso que, para ser copywriter, eu precisei estudar sobre muita coisa: emagrecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, biohacking, escala de infoprodutos, mentorias e serviços, educação, comunicação, oratória, inteligência social. Mano, eu tive que aprender sobre muita coisa para conseguir traduzir complexidade, mas a única coisa que sempre teve comigo foi a minha visão. E se você tem uma visão,
você pode chegar onde você quiser, basicamente. Tipo, o que me fez entender que chegou esse momento, que eu precisava dessa ruptura, e que talvez você precise dessa ruptura, é que eu nunca fui só copywriter. E como eu falei no último vídeo, eu nem me considero o melhor copywriter do mundo. Copywriting foi um disfarce estratégico que eu usei para ser quem sou, para comunicar aquilo, a minha visão de mundo em algo, para transformar um infoproduto, um mecanismo, uma imersão, ou o que você queira vender na internet ou fora dela, em algo de valor, que realmente possa transformar a vida das pessoas. Assim, historicamente, na minha carreira, o nicho que eu mais trabalhei foi desenvolvimento pessoal, assim, desenvolvimento humano. Porque no final das contas, o que importa para mim não é o 7 dígitos no lançamento ou 100 mil reais de comissão, que nunca chegou. Mas é a transformação do ser humano, cara. Porque um dia eu vi um anúncio, cliquei nesse anúncio, caí numa página de vendas e 4 anos depois, aqui estou eu. Alex Vargas, um abraço, meu querido. Talvez o que você chama de crise, ou melhor, se você sente algo parecido, se você está dentro de uma estrutura que não te cabe, mas não vê um caminho para você sair daí, ser um pouco mais feliz, assim, o que você está chamando de crise, na verdade, é o seu modo de funcionamento gritando que você não nasceu para seguir script, você nasceu para criar o seu. E esse é mais um motivo pelo qual eu cansei de ser empregado. Enquanto você tentar caber numa caixinha que não foi você que criou, você sempre vai ser um cara frustrado. Você sempre vai achar que você poderia mais e não consegue. Sempre vai ter uma barreira que te limita. O nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, ou aonde nós podemos chegar, é limitado pela nossa visão. Então a gente só consegue ir até onde a nossa mente enxerga. E é por isso que quando acontece algo a mais, vem como uma surpresa, porque a sua mente só conseguiu enxergar até aqui e você foi tão bom, você queria tanto aquele resultado, você buscou tanto que o retorno sobre aquilo que você fez veio isso aqui. E por isso se surpreendeu, porque a sua mente só consegue enxergar isso aqui. Eu descobri que eu nunca empreendi até hoje porque eu nunca me vi sentado na cadeira do patrão. Porque minha mente era limitada pelo que eu via, pelas oportunidades. Eu nunca consegui visualizar o amanhã porque eu precisava sempre trabalhar com hoje. Meu sogro, por exemplo, é totalmente ao contrário. Meu sogro empreende desde novo, sabe? Não tem uma história que eu escuto do meu sogro onde ele não estava empreendendo. Ele já teve mercado, hoje ele tem uma loja de peças, ele já trabalhou com leilão, imóveis, carros, ele já comprou terrenos, enfim, mano. Toda a história que eu escuto do meu sogro, ele tinha um negócio. Ele nunca foi empregado porque a visão que ele tinha da vida e dos negócios e de onde ele poderia alcançar era muito maior. Ele sabia que ser empregado de alguém, ele iria limitar, tipo, todo o crescimento, todos os sonhos e todas as realizações, mano, que meu sogro teve. E, cara, meu sogro é um cara muito brabo, irmão. Ele saiu da Brasilândia, mano, e foi ganhar o mundo, velho. Meu sogro é um cara que ele aprendeu a empreender, tipo, com a vida, assim. Mas ele nunca entrou em crise, porque ele sempre entendeu o modo de funcionamento que ele teve. Ele sempre entendeu que se ele fosse caber na caixa de alguém, ia dar ruim. E é por isso que ele sempre criou a própria. Ele tem 63 anos, eu tenho certeza de que ele é muito mais feliz do que ele seria se tivesse sido empregado de alguém. E mesmo aos 63 anos, com os negócios não tendo o mesmo desempenho do que já tiveram um dia, mano, ele nunca aceitou lutar contra ele mesmo. Porque quando você luta contra você mesmo, você é o único a perder. Sim, ele poderia ter voltado 10 casas atrás e sido empregado de alguém, mas isso seria lutar contra o modo de funcionamento, tipo, dele mesmo, assim, sabe? Ele passou a vida toda criando o próprio script, fazendo a própria caixa, com tampa sem tampa, com cor sem cor, do jeito que ele queria. E aí no final da vida, de repente, ele ia voltar 10 casas atrás de ser empregado de alguém, tipo, pra ele isso era muito absurdo, assim. Pro resto da família não, mas hoje cada vez mais eu entendo. Se tu não é empregado, tu tem que ser patrão. Se tu tá cansado de jogar o jogo de quem manda em você, ou de quem é mandado em você, tá na hora de você mandar em alguém. Então você pode criar uma nova regra pro mercado, desde que você construa uma caixa que é só sua e faça todos correrem atrás dela. E não ao contrário. Cara, basicamente daqui pra frente o que vai acontecer é o seguinte: eu me dei 60 dias para fazer a Foundry virar. Sim, são 60 dias exatos onde eu vou levantar um negócio do zero e vou fazer dar certo. Porque pra mim não tem mais a opção de eu caber na caixa de alguém. Pra mim não tem mais a opção de eu ser refém da vontade de alguém. Pra mim não existe mais a opção de alguém ter a palavra final
e não eu. Eu não tô gravando esse vídeo porque eu sou extremamente contra a CLT ou contra modelos de contratação e modelos de trabalho. Aliás, eu só cheguei onde eu estou nesses 4 anos, eu só consegui crescer porque esse modelo de trabalho, de certa forma, me favoreceu. A grande questão é que isso não me cabe mais. E nesse exato momento da minha vida, eu prefiro correr um risco muito grande de tentar errar do que daqui a 30 anos ter pensado a seguinte frase, que é: por que eu não comecei? Eu me dei 60 dias para poder fazer a Founders virar, porque a Founders é muito mais do que um negócio para mim. A Founders é um espaço construído para quem não cabe nas caixas que criaram, assim, que foram colocadas. De alguma forma, quer ser mais do que é hoje e não consegue. A Founders é um lugar para você, mano. Para você que tem a mente inquieta, para você que é intenso demais, rápido demais, veloz demais, para você que pensa demais, para você que enxerga muito mais do que o seu patrão, mas ainda é um empregado. E se tem uma coisa que eu acredito, cara, de verdade na minha vida, é que visão se constrói com tempo, com prática, com esperança, com expectativa de que a fé na vitória tem que ser inabalável. Todo cara executor, ele precisa de alguém com visão debaixo da asa dele para poder fazer o negócio expandir e crescer. Você pode e deve transformar o seu modo de funcionamento no modelo de negócio. E é exatamente isso que eu vou fazer com a Founders, e vocês vão acompanhar toda essa jornada do zero, de quem está saindo de baixo do ecossistema de outras pessoas para criar o próprio ecossistema. Só um parêntese aqui: todos os experts, todos os profissionais que eu já trabalhei, todos os times que eu já trabalhei, todas as empresas que eu já trabalhei, todos os diretores que eu já trabalhei, eu só queria dizer muito obrigado. Eu não estou rejeitando nada do que me aconteceu, pelo contrário. Se eu vou começar essa nova jornada hoje, é porque cada um de vocês passou pela minha vida. E cada um de vocês me deu um empoderamento para que eu pudesse começar essa nova jornada. E, de certa forma, ir buscar aquilo que eu sempre ouvi de cada um de vocês, assim, que eu tinha muito potencial para alcançar. Mas que dentro de uma estrutura onde eu não construía a caixa, não ia ser possível. Valeu, cara. Valeu. O que isso significa na prática? Que você pode parar de vender só um serviço e começar a vender a sua visão de vida, a sua visão de mundo, a sua visão de produto, a sua visão de oferta. A sua visão, cara. Negócios precisam de quem tem visão. Experts precisam de quem tem visão. O mercado só cresce porque alguém teve a visão do qual seria o próximo passo, o próximo momento, ou a nova era. Eu não tô falando de virar guru, mano, pelo amor de Deus, assim, eu não tô falando de virar guru, Jesus me ajuda com esse guru, assim, eu tô falando de colocar toda a sua experiência de vida pra fora, só que de uma forma estruturada. Não existe uma vaga no LinkedIn para quem pensa como a gente. Não existe uma vaga no LinkedIn que descreva tudo aquilo que você é. O mundo não tá preparado para lidar com pessoas como eu e você. Não tem diretor preparado para conseguir controlar uma mente que enxerga além do que os olhos podem ver. Então você não precisa procurar uma vaga no LinkedIn que caiba exatamente com aquilo que você faz. Assim. Não existe job description que te defina. Porque gente com gosto em visão não cabe em job description. Não vai ter uma vaga no LinkedIn para você. Por isso você tem que criar a sua própria oportunidade. Por isso você tem que fazer o seu próprio caminho. Por isso você precisa empreender. E cara, se você tiver consistência e coragem e acreditar minimamente naquilo que você é capaz de fazer, você vai encontrar alguém que está atrás daquilo que só você pode oferecer, porque isso é muito valioso. A gente não precisa de um job description. A gente não precisa correr atrás de algo que caiba exatamente naquilo que nós somos para fazer o que queremos de forma relevante. A gente precisa de um espaço onde nossas ideias não sejam demais, onde o nosso ritmo não seja rápido demais, onde a nossa bagunça mental e organizacional não seja visto como maluquice, seja visto como ouro. Eu prefiro ser um cara outside of the box, no meio das pessoas que estão seguindo a vida normalmente, como se não tivesse nada mais para buscar e ser tido como maluco, do que fazer parte da maioria normativa que não tenta
ou melhor, que nem sabe que pode ir além daquilo dali. Esse espaço, tipo, ninguém vai te dar, mano. Você pode, de novo, ter toda a autonomia, toda a liberdade, todo o espaço, um bom salário, uma cadeira com rodinha, uma sala especial, tipo, você vai precisar construir um lugar que é só seu para ditar as suas regras. Ponto final. Com o tempo, a gente percebe que nunca precisou de permissão, só de direção. O futuro, ou melhor, o amanhã, ele não precisa de gente que é especialista em uma coisa só, que faz aquilo muito bem, por isso nunca vai ser dispensado de uma empresa. O mundo precisa de gente inteira. Gente que sente, que pensa e cria em várias camadas. Gente com gosto e visão. Gente como eu e você. Então, cara, é o seguinte. Já que eu cansei de ser empregado, tá na hora de ser o patrão. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais gente e bora começar esse movimento de empreendedores que tem a visão, mas que também realizam. Vamos começar esse movimento de quem quer virar patrão. É isso, tamo junto.